Bem-vindo à apresentação do trabalho sobre a Bacia Amazônica. Os membros do grupo são Alan, Arthur, Carlos, Guilherme, Nicolas e Pedro. O presente trabalho é sobre a Bacia Amazônica, mais concretamente sobre duas cidades presentes nela, Manaus e Ilha do Marajó. São objetivos desse trabalho apontar as principais características da Bacia Amazônica e as principais diferenças entre as duas cidades citadas presentes nela. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, enriquecida com pesquisas de sites na web. Vamos começar o trabalho. A bacia amazônica consiste no conjunto de todos os recursos hídricos convergindo para a área banhada pelo rio Amazonas, que é o maior do mundo. Nasce da Cordilheira dos Andes, Peru, e quando entra no Brasil é intitulado de Solimões. A confluência dos Solimões com o Rio Negro constitui o Amazonas. Cerca de 40% de sua área localiza-se no Brasil, estendendo-se para países como Peru, Bolívia, Colômbia, Equador e Venezuela. Sua área abrange do mesmo modo a densa floresta amazônica, portadora de imensa biodiversidade. O limite norte da bacia amazônica é o Planalto das Guianas, enquanto que ao sul seu limite é o Planalto brasileiro. Ao oeste dos Andes localiza-se a nascente do Amazonas. Em Manaus, o crescimento e a urbanização desordenados originaram diversos problemas ambientais, tornando-se um desafio cada vez maior para a capital, que hoje luta para interromper um grande ciclo de degradação. As ocupações irregulares de terras são um fator agravante de outros demais problemas. Essas ocorrem até mesmo em áreas de preservação permanente, que consistem em espaços territoriais legalmente protegidos, ambientalmente frágeis e vulneráveis. A cidade se encontra também num problema de poluição de igarapés, um curso d'água amazônico, e da atmosfera. Somam-se as indústrias que estão concentradas na capital e a diminuição do saneamento básico, com o contexto cultural da população atual, que, por diversos fatores, não possui como parte básica de sua cultura a preservação ambiental. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade utiliza projetos para tentar resolver essa situação alarmante de Manaus, por meio de oficinas principalmente e outros demais projetos. Para acrescentar cada vez mais a discussão sobre o meio ambiente, é necessário que também sejam reconhecidos os problemas que ameaçam a região da floresta amazônica e a bacia hidrográfica. 91% da sua destruição se deve à agropecuária, o setor que mais consome recursos e degrada o meio ambiente, destruindo nosso planeta, de acordo com a ONU. A pecuária extensiva e o extrativismo são fatores potencialmente prejudiciais para a situação ambiental da ilha de Marajó. Aliada a isso, a produção ilegal de palmito de açaí é um dos principais problemas atuais. Em 2013, um grupo de 9 pessoas foi preso por extrair palmito de terrenos abandonados, deixando grandes áreas devastadas. No caminho de Manaus até a ilha de Marajó, o clima é equatorial úmido, sendo a temperatura média 30 graus Celsius. A chuva é abundante durante todo o ano. A variação de chuva vai de 60 milímetros no período de seca, que ocorre no segundo semestre, até 300 milímetros. Nos períodos chuvosos, parte da ilha de Marajó fica alagada, enquanto nos períodos mais secos os termômetros chegam a 40 graus Celsius. A vegetação em Manaus se divide em mata de terra firme, mata de igapó, mata de várzea, transitando-se gradativamente até o litoral, onde é comum vegetação de manguezais, dunas e praias, além da Mata Atlântica. Relevo em Manaus. O relevo caracteriza-se pela ocorrência de terras firmes, planas e baixas. As elevações são encontradas nos limites com Roraima e a Venezuela, onde encontramos as serras de Itapirapecó, Imere, Urucuzeiro e Cupim.
Nesta área, verifica-se a presença do Pico da Neblina, que contém 3.014 metros de altura, que é o ponto mais alto do Brasil. O relevo na Ilha do Marajó. A Ilha de Marajó possui um relevo predominante plano, formado por uma grande bacia hidrográfica, e atualmente o relevo da crosta terrestre está presente sobre uma coluna de água constituída pelos oceanos. O material formador do solo de Manaus é proveniente de sedimentos da época Plioceno, ou seja, cerca de aproximadamente 5,3 a 1,6 milhões de anos atrás. Seu solo é constituído por latossolos amarelos, muito argilosos, localizados no horizonte B. Se caracteriza por ter baixa fertilidade, sendo impróprio para a agricultura, por se tratar do alto índice de acidez do Rio Negro, devido à decomposição de vegetais em seu interior. Isso acarreta na pouca quantidade de nutrientes em cada solo, além do desmatamento, pois é um local com um grande índice de chuvas, e quando o solo é desmatado, as águas das chuvas escoam pelo solo para formar os rios e arrastam uma infinidade de nutrientes, processo conhecido como lixiviação. Porém, permitem uma agricultura racional, com a aplicação de fertilizantes químicos e correção da acidez do solo, fazendo com que se torne alcalino com a aplicação de calcário, pois fornece ao solo as propriedades fundamentais para o cultivo, tornando-se possível o cultivo de diversos alimentos, como tomate, arroz, feijão, mandioca, café, milho e cacau. O solo da ilha de Marajó apresenta unidades do solo caracterizadas por terraços fluviais e planícies aluviais ou de inundação. Nas áreas de terraços está presente os latossolos amarelos, bem drenados e desenvolvidos, e na área de planície aluvial é possível perceber solos em formação e pouco desenvolvidos, caracterizados por serem solos de várzea e igapós, apresentando áreas propícias para a agricultura, devido à fertilidade do solo. Além disso, apresentam a presença do hidromorfismo, que é o encharcamento do solo devido à grande pressão exercida pela água. Geralmente são áreas próximas aos rios, que inundam nas cheias e que retratam a baixa topografia da ilha. No leste e oeste da ilha, há a predominância de planícies aluviais e ao sul e no centro, a presença de terraços fluviais. Em geral, a maioria dos solos está presente nas formas de acumulação, representados por planícies fluviais sujeitas a inundações pluviais. Os latossolos são solos não hidromórficos, profundos, bastante envelhecidos, ácidos e de boa drenagem. Devido ao grande número de chuvas, responsável pelos períodos de cheia, gera o difícil escoamento das águas fluviais e pluviais, gerando hidromorfismo e variedade de espécies vegetais de natureza aquática terrestre. Manaus possui o sétimo maior PIB dentre os municípios brasileiros, e a indústria, atualmente, é o segundo setor mais relevante para a economia do município, estando atrás apenas do setor terciário, sendo esse o mais relevante para a economia de Manaus. E o município é também o maior destino de turistas da Amazônia, e foi o oitavo destino brasileiro mais visitado pelos estrangeiros em 2013. O Porto de Manaus é de extrema importância para a economia do município, localizado na costa oeste do Rio Negro, no centro da cidade de Manaus. Se encontra à margem esquerda do Rio Negro, a 13 quilômetros da confluência com o rio Solimões. O Porto de Manaus constitui a principal entrada para o estado do Amazonas. Além de servir para embarque e desembarque de passageiros e mercadorias que vão e vêm das cidades do interior do estado, recebe grandes transatlânticos com turistas de várias partes do mundo. Também desembarca produtos destinados ao polo industrial de Manaus. Serve também como embarque para produtos fabricados na cidade e que se destinam a várias partes do Brasil e do mundo. A ilha de Marajó se destaca por ter o maior rebanho de búfalos do país, e um dos primeiros do mundo, com cerca de 700 mil cabeças. A grande quantidade de rios, igarapés e campos alagados foi um fator fundamental para o sucesso da criação dessa espécie de gado. A carne e o leite desses animais fazem parte das iguarias da culinária local. Além da criação de búfalos, a economia da ilha também é formada pela pesca, extração de madeira, açaí e borracha, e de um ainda pouco explorado ecoturismo.
Manaus é o município mais populoso do estado do Amazonas, com 2.145.444 habitantes, segundo estatísticas do IBGE do ano de 2018. Tem uma densidade demográfica elevada em relação às outras cidades do estado e da região, com 188,18 habitantes por quilômetro quadrado. E entre os anos de 2010 a 2018 apresentou crescimento populacional de 19,1%. O IDH de Manaus é de 0,737, numa estatística que vai de 0 a 1, relativamente elevado, e a expectativa de vida por lá é de 74,5 anos. Segundo o censo do IBGE de 2010, a Ilha do Marajó possui 533.397 habitantes. Sua densidade demográfica é de 13,3 habitantes por quilômetro quadrado, e pela maioria dos habitantes dos municípios sediados pela ilha viverem na região rural, a média de habitantes que vivem na região rural da ilha é maior que a média de habitantes que vivem na região urbana. O IDH médio da ilha é de aproximadamente 0,644. E esse foi o trabalho sobre a Bacia Amazônica. Muito obrigado pela sua atenção e até logo!